Meus amigos, eu quero pedir a tua atenção, porque esse tema é um tema extremamente importante. Extremamente importante. A pergunta é a seguinte: o fair play financeiro fracassou no Brasil? E não tem nenhuma regra estabelecida, né? Fair play financeiro fracassou aqui no Brasil? Ainda não tem. Eu até pesquisei, né, de ontem para hoje, várias informações em relação a esse tema. Falei hoje pela manhã com dois dirigentes, né, dois dirigentes importantes aqui do futebol goiano, e falei há pouco com um empresário de futebol também, para ficar sabendo aí sobre as informações da situação do Avaí. E aí eu fiquei sabendo que não é só o Avaí. Por exemplo, a Ponte Preta também está vivendo uma situação terrível financeiramente falando na Série C do Brasileiro. Né, com 2 meses de salários atrasados, jogadores até com mais, né, meses sem receber. O Avaí, pelo que eu chequei, tem uma folha total em atraso e 2 folhas de direito de imagem. O que é o direito de imagem, gente? Normalmente, o jogador ali, ele ganha 100 mil reais por mês, 30 mil carteira, 70 mil direito de imagem. A grande parte do salário do jogador, ela vai para o direito de imagem, que é um contrato, né, de um CNPJ, e aí você paga menos imposto. Para o jogador que recebe é bom, porque ele recebe mais, e para quem paga é bom também para o clube, porque ele paga menos imposto. Então, é mais ou menos assim que funciona. O Avaí está devendo 1 mês integral de salário, né, direito de imagem também carteira, e está devendo mais 1 mês, né, 2 meses de direito de imagem. Pago apenas a CLT, o valor do salário da carteira. E o Avaí, ele está envolvido aí em uma competição que tem, por exemplo, Vila Nova, Goiás e Atlético, que são equipes que pagam rigorosamente em dia. Rigorosamente em dia. E isso traz um prejuízo gigantesco para o todo. Por exemplo, o Vila Nova tem uma folha de 1.500.000, mais ou menos, né? 1.350.000, 1.500.000. O Atlético tem uma folha de uns 3 milhões, o Goiás uma folha de quase 4. Se esses times fossem responsáveis, como o Avaí está sendo, ele poderia ter uma folha de 10 milhões, 8 milhões, 7 milhões, contrata os jogadores, paga 2, 3 meses e depois não dá conta de pagar mais. Só que não, os times goianos são responsáveis. E os responsáveis estão pagando pelos irresponsáveis. Por exemplo, o Avaí nesse momento está na frente do Vila Nova e do Atlético na tabela de classificação, com salário atrasado. Então nós fomos atrás aqui de outros países onde esse mecanismo funciona. Põe na tela do canal do YouTube aí, a gente pegou o exemplo da Itália, da Inglaterra e também da França. Na Inglaterra, os clubes não podem ter prejuízo acima de 105 milhões de euros em 3 temporadas consecutivas. Quem tem isso é rebaixado para a 3ª divisão do futebol da Inglaterra. Na La Liga, da Espanha, né, La Liga, cada clube tem um teto salarial anual definido com base nas receitas e na saúde financeira do clube, também com direito a rebaixamento. Na França, é obrigatório equilíbrio entre receitas e despesas fiscalizado anualmente pelo Comitê Financeiro da Liga. Inclusive o Lyon quase foi rebaixado por não atender os preceitos financeiros. E na Itália, há o limite de déficit acumulado e exigência de pagamentos em dia para disputar a competição. 2 meses de salários atrasados comprovados já fazem com que uma equipe seja suspensa da Série A do campeonato italiano. Ou seja, a gente tem mecanismos claros e que funcionam. Por isso que a gente tem, né, ligas muito mais bem organizadas que a nossa aqui no Brasil. E tem outros exemplos também, gente. O Corinthians deve bilhões e contrata um jogador que custa 9 milhões mensais, no caso do Depay. Né, o Atlético Mineiro tem uma dívida infinita. Atlético Mineiro, 299 milhões. É uma loucura. O Cruzeiro tem dívida também, tá jogando e contratando. O Flamengo até pouco tempo tinha também. O Atlético Mineiro tem 299, São Paulo 287, Sim. Bahia 246, Corinthians 181, Cruzeiro 112. Pois é, então sim. E aí você pega, por exemplo, o Goiás ano que vem na Série A, se Deus quiser, ele vai enfrentar esse povo aí gastando milhões e milhões, mesmo devendo. E o Goiás com tudo em dia, disputando campeonato com esse povo, irresponsável e maluco. Diante disso, meninos, qual que é a solução? Passou da hora da gente debater de fato, de verdade, com profundidade, esse tema de fair play financeiro? Passou ou não passou, Maestro Tim? Chega mais, boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço pra você, um abraço meus amigos Matheus Carvalho, Danilo Dias, nosso Dedê, pra Eduardo Cabral, Pedro Leite, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte, um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Debater, passou da hora de debater, tem que pôr em prática. Precisa realmente ter as leis e fazer com que essas leis sejam cumpridas. Você trouxe aí alguns exemplos da Inglaterra, da Itália, da França. Tem que pegar algo assim
porque é inadmissível o que está acontecendo. E aí, Thiago, eu posso falar pelos dois lados. Falar como ex-jogador, você citou aí o caso do Avaí, que está lá com 2 meses de salário de imagem atrasado, 1 mês de CLT atrasado também. E eu não tenho que esconder nada de ninguém, todo mundo sabe da história do Vila Nova, principalmente quando eu joguei no Vila Nova, naquela época era diferente, mas sempre teve alguns atrasos, fiquei alguns meses sem receber. E aí depende muito do grupo. Porque quando você pega um grupo que sabe que está essa situação, mas ele entende que o jeito de cobrar é você dando uma resposta também dentro de campo, você conseguindo jogar bem, facilita você cobrar dos dirigentes, falando, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos entregando em campo, nós estamos conquistando ali os resultados, pontuando, brigando na parte de cima da tabela, como está acontecendo com o Avaí, fica mais fácil até de você pressionar ainda mais os dirigentes. Mas tem grupos que entregam, tem grupos aí que passa na cabeça de cada um jogador pela dificuldade que está passando em casa ou não, e você não tem essa cabeça boa, não tem aquele psicológico ideal para entrar em campo e acaba que o time começa a jogar muito mal e a tendência é esse time cair de rendimento. Agora, Thiago, uma coisa que eu posso te afirmar, a conta chega. A conta chega. Olha o Vila aí. Olha como que tá o Hugo Jorge Bravo desde quando ele assumiu, pagando conta em cima de conta, mais contas, tá tentando diminuir, ainda falta, já pagou muita coisa e ainda falta muita coisa para ser pago. Por quê? Porque lá atrás alguém teve esse pensamento, vamos montar um time mais caro do que a gente dá conta de pagar, se a gente tiver o resultado de subir, a gente recebe lá na frente, a gente recebe o dinheiro na Série A e paga. O Vila não conseguiu. Todos os anos que o Vila disputou, gastou muitas vezes mais do que ganhava, e aí acabou acumulando dívidas e mais dívidas, e essas dívidas foram passando de presidente para presidente até estourar agora, pelo menos no Hugo Jorge Bravo, que tem consciência que para crescer ele tem que organizar. A gente já viu um Goiás muito mais organizado, né? O Goiás é um time que desde quando eu conheço sempre foi muito organizado em relação às suas despesas, né? Sempre gastando em cima daquilo que recebe, é o que tem lá no futebol francês, como você trouxe aí. E para mim é uma forma boa. Ninguém pode gastar mais, terminar o ano gastando mais do que recebeu, Thiago. Isso é básico para todos, tá? Até quem é um pai de família aí sabe que se ele gastar mais do que ele ganha, uma hora vai estourar a bomba. E é isso que acontece com os clubes. Agora, precisa de ter uma cobrança mais forte. Precisa de ter uma cobrança em cima dos gigantes. Que os gigantes, Matheus trouxe aí, ó. Os gigantes estão devendo e nada acontece. Então, quem é mediano, se não acontece com os gigantes, também não vai acontecer com a gente. Então, infelizmente, é uma cadeia. Mas uma hora a conta chega. A Center Pisos tem promoções imbatíveis para você. A cada R$500 em compras, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, o maior shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. J040 no Garavelo, pertinho do Anel Viário. Venha para Center Pisos. Link Telecom, a sua conexão direta é tratada com toda a importância que você merece. 6239987606. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiana. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault. Picape Orochi Intense 2025 completaço. Com muito conforto para até 5 pessoas e caçamba para até 580 quilos. A partir de 116.990 com taxa zero. Em 24 meses. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault. Na Praça Nova Suíça. Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. E mega oferta BID Vitória Motors. Song Pro GS por apenas R$ 184.800. Vai seguro de graça. Avenida Deputado Abel Cecílio, Jardim Goiás e também em Aparecida do Buriti Shopping. Consulte condições nas concessionárias. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Geraldo Souza tá ligado com a gente. O Brasil deixou de fazer hospital para fazer o estádio do Corinthians. É uma vergonha. Kleber Fernandes. Thiago, boa tarde. O Corinthians disputou o rebaixamento com o Cuiabá e se manteve devendo o próprio Cuiabá. É ridículo. Essa é a palavra, definição perfeita. É ridículo. Renato André, boa tarde, feras. É torcedor do Papão da Curuzu. Seja bem-vindo, Renatinho. Deixa o like. Chico Xavier de Souza, boa tarde, tô ligado. Thiago, obrigado, Chico. Grande baleia. O Jales Goiás, camisa feia, Thiago. Essa camisa aqui é do time do Sergipe, viu, gente? É uma das minhas preciosidades da minha coleção. Camisa do Gipão, lá do Nordeste Brasileiro de Aracaju. Isaac Nas também tá ligado, boa tarde a todos, irmãos e irmãs, tô ligado, abençoada sexta pra todos vocês. Obrigado, viu, Isaac, tamo junto. Flávio Targino de Souza Panta, cheguei, Brasil, já deixando meu like no canal do YouTube. Obrigado, Flavinho, vai deixando o like você também. 1h20. Matheus, eu até falei com o dirigente hoje, não vou revelar o nome dele aqui, nem me pediu o segredo não, mas a gente mantém aqui o sigilo das nossas fontes, das nossas muitas fontes no futebol, graças a Deus, né? O que acontece? Essa fonte falou pra mim, Thiago, teve um grupo de discussão aí, de debate, uma comissão de debate,
eu não mandei representante, porque a discussão não é séria. A discussão não é séria. E ela passa fundamentalmente pelo que o Tim falou. Vocês acham mesmo que a CBF tem peito de aço, peitoral de angico, que ela tem coragem de tirar um Corinthians do campeonato? Porque assim, falemos a verdade, gente. Falemos a verdade. Olha nos meus olhos aqui, nesse momento. Olha aqui, fecha nos meus olhos. Vocês acham mesmo? O Corinthians está quebrado. O Corinthians, há algum tempo atrás, ele não pagava nem empresa de marmita. Ele estava devendo a marmita. A marmita que alimentava os funcionários do clube não era paga. Vocês acham mesmo que a CBF vai ter peitoral de angico para tirar o Corinthians do Campeonato Brasileiro? Para tirar o Atlético Mineiro? Para tirar equipes que não pagam os seus salários em dia? Não vai. Então não é uma discussão séria. Não é uma discussão séria. Só que assim, passou da hora, Matheus, porque, cara, chegou num ponto que tá demais. A gente tem equipes extremamente responsáveis, citei aqui, Goiás, Vila Nova e Atlético, pagam rigorosamente as suas dívidas, rigorosamente em dia os seus salários. E eles estão disputando um campeonato diante de um Avaí que está com 2 meses de folha de salário atrasado, que não tem responsabilidade. Ano passado o Avaí também estava envolvido em polêmica financeira, salarial. E o Avaí, nesse momento, está na frente do Atlético e do Vila Nova na tabela de classificação. Então, assim, não é uma discussão séria, né? Você vê um futuro, digamos que, justo, você vê uma solução para esse que, para mim, sem dúvida alguma, hoje é o principal problema do futebol brasileiro, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, é evidente que médio prazo não vai acontecer mudanças, né? Curto prazo não irá, médio prazo não irá. Agora, a longo prazo, só Deus para colocar, só Deus para julgar. Mas a médio prazo, esquece. Thiago, o que no Brasil tá funcionando? A política tá funcionando? A política não tá funcionando. E olha que é independente de situação, direita ou esquerda. Tá tudo bagunçado. E aí vai corrigir o futebol? Que é uma categoria abaixo? Não vai corrigir. Então, enquanto houver essas situações de dívidas dos grandes clubes, vai continuar do mesmo jeito. E tem muito clube aí que faz grandes dívidas para empurrar a associação para uma SAF, né? Quanto mais negativo for o fator financeiro do clube, maior é a possibilidade de vir uma SAF e comprar o clube com valor bem baixo. Então, infelizmente, isso aí não vai mudar. Bom o Hugo não ter ido à reunião. As ligas estão aí, são 2 ligas dividindo as equipes brasileiras. E já tem quantos anos a liga? Tem 4 anos? Mais ou menos isso, né? 4 anos que tem as ligas e não entrou em um consenso. Então esquece esse negócio de fair play financeiro. Não vai acontecer. Aí, se quiser que as nossas equipes evoluam de alguma maneira, aí é só através de uma SAF muito boa. Porque, graças a Deus, nenhum de nós, e aí eu falo, o nós são os 3 clubes, nenhum de nós irá fazer loucura. Nenhum de nós vai deixar os clubes com grandes dívidas. Então, às vezes, é mais interessante pés no chão para não fazer loucura e a equipe morrer na Série D, como está acontecendo com o Santa Cruz, né? O Santa Cruz começou bem a Série D, mas agora está patinando. Perdeu o primeiro jogo dessas eliminatórias agora, a primeira fase passou, mas agora nas eliminatórias perdeu o primeiro jogo, né? O mata-mata, e vai ter que reverter, e tá devendo, e a SAF abandonou lá, então assim, são situações complicadas. Então é mais interessante você ter equipes com os pés no chão, fazendo arroz com feijão, do que fazendo loucura, uma aposta que pode dar certo, mas que pode dar errado. E o errado tem que pagar muito caro depois. 1h24 agora, atenção, trabalhador goiano. Você está sentindo que o seu salário já não compra mais o que comprava no passado? Isso é por conta dos juros altos. Se você tem financiamento de veículo ou dívida de cartão de crédito, não espere o problema aumentar. Procure ajuda agora mesmo. A Negociar é a única que tem convênio com instituição financeira e consegue redução na hora da tua parcela, para um valor que cabe no seu bolso. Parcelamento é até 60 vezes com possibilidade de quitação antecipada. A Negociar não cobra nada à vista. Atendimento sem compromisso. Tire todas as dúvidas agora pelo telefone. Ligue de graça. 0800 999 0909. Com o timaço da Negociar, tudo fica muito mais fácil. E o Santa Cruz perdeu, foi pra esse time aí, ó. É pro Sergipe, 1-0. 2-1. 2-1, né? O jogo lá no Batistão. Meu time lá em Aracaju, grande Sergipe, vivo Sergipe.
Sei Beleza, por quê, cara, eu gosto dessa cor, sabe? Não, mas eu sou bairrista até o fim da minha vida, mas isso não me impede de ser colecionador de camisas. Não, você acabou de falar que torce pra esse time lá Eu na gosto cidade. do Sergipe. Eu tenho uma dificuldade, Matheus, Beleza, que eu não mas gosto de barrista. torcer pro maior da região. Eu tenho essa dificuldade. Então lá em Sergipe o maior é o Confiança. Aí eu torço pro Sergipe, entendeu? Eu sempre gosto do menor. Esse que é o ponto, né? Tem essa dificuldade no meu coração. O Eduardo aí, ó, fica falando que eu torço pra São Paulo. Eu falei, minha filha, nunca vesti camisa de São Paulo, não. Nem eu. Nunca. Graças a Deus. Peteco. Eu tenho mais de 60 camisas na minha casa. 20 foram de presente e 40 eu comprei nesses últimos 13 meses. Não tem uma camisa de time de eixo. Graças a Deus. E não terá. Isso aqui é um compromisso que eu faço com você. Eu não dou dinheiro pra time de eixo, não, meu amigo. Eu não tô nem aí pra time de eixo. Tô fora. Também, não coleciona? Não, eu colecionava camisa do Poderoso, mas aí o trem deu uma rochada pra mim, eu tive que vender. É Poderoso, é o Vila Nova, né? Ele foi comprar uma casa com a coleção dele. Eu mesmo já te presenteei com... Ele vendeu também, Não, ele fez sim, igual não, Moisés. não, não. Pô, tá igual Moisés, então? Vendeu a Thiago. bicicleta? Não, é porque a minha coleção de camisas do Vila eram 300 camisas. Era muita coisa. Então era muita coisa. Tinha camisa do Timora. Olha, tinha camisa sua da base, olha a antiguidade, né? Coisa eu antiga. tinha- Bem antigo. É bem antigo. Obrigado, viu, Anderson? O Anderson do Irão. Obrigado, viu, irmão? Ah, o Anderson. Então, 1,26. mas pra ele, hoje, professor a Irão. coleção que eu tenho é só pra fazer meu painel mesmo lá, dos quadros, do YouTube, né? só isso mesmo. 1h26 agora, debate das eras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Feliz Dia dos Pais, homenagem do Grupo Moreira para todos os papais que cumprem esse incrível papel. Hiper Moreira, gente da gente, 100% papai, 100% goiano. E Eurodiesel, com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel, seu parceiro do agro especialista em injeção a diesel. Liga agora, 3576-3646, 3576-3646. Gente, não bateu nem 150 likes, gente. Sapeca like aí que hoje tem presente dobrado pra você. Luiz Antônio Costa Pereira, boa tarde, Thiago, melhor do Brasil. Quando vocês falarão a respeito da criação da Série E? Ô Luiz, eu tô acompanhando aí, quando tiver alguma coisa definida, ou pelo menos um esboço, né, a gente comenta isso aqui, mas por enquanto é só especulação, ainda não tem nada definido não. Mas acho que vai sair, pelo menos até o final de 2030, 2029, a tendência da criação de mais uma divisão. Emerson Luiz também tá ligado com a gente. Alô, Paulo Alexandre, Thiago direto de Belém do Pará. Segunda-feira a Mucura vai bater no Vila Nova de novo. Não vai não, hein? Não vai não. Segunda-feira o Tigrão vai pra cima. Um abraço também pro Divano Eduardo, participando com a gente, perguntando se hoje tem kit. Tem, se a gente bater aqui 400 likes, tá? Danilo Dias, chega pra cá também, quero a sua participação aqui sobre esse tema. Cara, tem momentos da vida que eu tenho vergonha de mexer com futebol, sabe? Quando eu vejo esse tipo de notícia, o Avaí tá na frente do Vila Nova e tá na frente do Atlético. O Vila com as suas dívidas rigorosamente pagas, os jogadores rigorosamente em dia, o atleta do mesmo jeito. O Avaí não tem responsabilidade, porque não é a primeira vez que isso acontece. Ano passado também teve um jogo contra o Goiás que os caras quase não entram em campo por conta de salário atrasado. Vocês se lembram disso? Então são 2 temporadas consecutivas. Retrasado. Você entrevistou o presidente do Avaí, ué? Foi, ele falou sobre essa situação. Foi até o Bruno Daniel, não foi eu não, foi em 2023, Isso. o presidente. Então assim, cara, é um negócio que vem de muito tempo. Vem de muito tempo. E aí, como que a gente fica? Como que fica? Em muitos momentos, nós da imprensa, eu tô me colocando no meio aqui também, a gente é copartícipe disso, sabe por quê? A gente fica aqui criticando os nossos clubes. Ah, o Vila Nova não tem ambição, o Atlético não tem ambição, o Goiás não tem ambição. Não é ambição, meu amigo, eles não têm dinheiro. E aí eles pagam e fazem compromisso rigorosamente com aquilo que eles dão conta de pagar. E aí o Avaí gastando muito mais, tem mais ponto que o Atlético e que o Vila Nova e tá devendo salário. Como que soluciona esse problema, que é um problema coletivo da Série A até a Série D do Campeonato Brasileiro? Em craque, Danilo Dias. Chega pra cá, Cracaço. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Como é que você tá? Ótima sexta pra você. Espero que tenha melhorado seu resfriado, né, Thiago? Também uma boa tarde especial ao Matheus Carvalho, ao maestro, o ídolo, Carlos Eduardo Tim, nosso ídolo aqui de Goiás, também o ídolo da nação colorada, e uma boa tarde especial para todos os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando. Thiago, o Avaí é caso antigo, amigão. O Avaí é o caso que tem que ser estudado. Primeiro, existe uma regra desde 2015 que foi criada, que se os clubes atrasarem mais de 30 dias o salário, ele perde pontos. E aconteceu apenas 2 vezes isso, uma em 2016 com o Santa Cruz e uma com o Sport em 2018. Mas detalhe, não serviu de nada, porque ambos os times já estavam rebaixados. De lá pra cá, é essa debandada aí, ó, de que ninguém cumpre a regra que existe. Essa regra no qual eu estou falando, ela é existente há 10 anos atrás,
foi criada. E tanto é que o Avaí é um caso que desleixa o futebol brasileiro, é um time que tá com essa conduta já intrínseca nele, que em 2021, não vamos longe não, há 4 temporadas atrás, o Avaí, esse mesmo time que está recorrente ano após ano, porque já está interiorizado isso lá dentro, ele subiu. Só que ele subiu sendo denunciado por 8 jogadores, 8 na altura, denunciaram o time por não pagamento da CLT e também do direitos de imagem. Só que o Avaí, com aquele jeitinho que já tá lá interiorizado, o que ele fez? Fez um acordo com esses jogadores, pagaram parte da CLT e os direitos de imagem, esses mesmos 8, incluindo mais outros, entraram na justiça e está até os dias atuais, tentando buscar algo de 2021. Se a justiça fosse realmente séria, naquele ano o Avaí nem deveria ter subido, perdido, vamos cumprir a regra de 2015 que foi intitulada, vocês vão perder os pontos por incumprimentos salariais, temos 8 denúncias, então acabou, meu amigo, perdeu os pontos, não sobe. Mas, infelizmente, não funciona algumas coisas. Não vamos longe, mais um exemplo aconteceu ano passado, Corinthians jogando contra o Cuiabá, o Corinthians devendo o Cuiabá pelo jogador Ranieri, o Corinthians fica disputando a mesma posição contra o Cuiabá, rebaixamento, cai, não cai, na altura antes do Corinthians engrenar ali 8 jogos consecutivos, se eu não me engano, e o Corinthians lutando contra o Cuiabá e devendo o clube, isso é uma vergonha no futebol brasileiro, o Cuiabá cai, precisa às vezes o dinheiro ia satisfazer alguma coisa, com certeza, ia pagar premiação, ia ajudar, o dinheiro é dele, direito deles, o Corinthians não pagou, ficou na primeira divisão, o Cuiabá está aí sofrendo na segunda divisão. E te digo mais, a CBF na época do Edinaldo, quando aquele presidente lá estava, que nada ou pouco fez, 28 clubes, Thiago, topou fazer nessa conversa sobre o fair play financeiro, para buscar mecanismos, algumas situações para tentar equilibrar isso. E é encabeçado nada mais, nada menos que pela Leila, então eu penso que os dirigentes devem voltar a esse debate, é necessário pro bem do futebol, é necessário a gente cumprir as regras que são intituladas no nosso país. Por que eu tenho que cumprir algumas regras como cidadão e o clube de futebol não tem que cumprir com o cara que tá ali desempenhando o futebol? E aí fica esses casos recorrentes, que eles vão continuar. Foi 21, vai ser 25, vai ser 26 e vai ficar tudo na mesma. Enfim, tem que buscar esses mecanismos e essas situações para equilibrar, porque senão, Thiago, vai ficar mais do mesmo.